A gente abre este bloco falando sobre o manejo de doenças de plantas. Para uma boa produtividade, é importantíssimo o produtor se atentar ao controle de doenças, né, Li? Exatamente, Pedro. Alta performance, né, que a gente sempre fala na produção agrícola, é a palavra-chave de produtores, pesquisadores, de quem atua na indústria e para que a gente tenha, claro, um agro cada vez mais forte e mais produtivo. Então, para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Bruno Zuntini, que é engenheiro agrônomo, mestre em agronomia e gerente de marketing fungicidas da Syngenta, e também o Luiz Henrique Carregal, que é engenheiro agrônomo, mestre em fitopatologia e fundador do Núcleo de Estudos em Fitopatologia da Universidade Federal de Lavras. E os dois estão aqui conosco, a gente vai aqui para o nosso telão, então sejam muito bem-vindos, Bruno, Luiz Henrique. Tudo bem, Bom Bruno? Bom dia. dia, seja bem-vindo. Luiz Henrique, seja muito bem-vindo. Obrigado, bom Bom dia a Perfeito. dia, todos. muito obrigado. Prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Olha só, vou perguntar primeiro aqui para o Luiz Henrique, né, o Carregal, qual a importância do produtor fazer o manejo de doenças nas lavouras, né? A gente sempre fala muito de buscar atingir os melhores resultados na colheita. Qual o tamanho também dos prejuízos que a gente gostaria que você falasse que as doenças podem causar nos principais cultivos, né? Como exemplo, a gente tem aí a soja, que a gente sempre fala da importância também, o milho, o algodão. Então, eu gostaria primeiro desse panorama seu, por favor. Bom, o manejo de doenças, ele é fundamental para que a gente possa reduzir as perdas causadas por patógenos, né? E, no final das contas, o que a gente quer é produzir alimento com uma melhor qualidade. É verdade. Agora, Bruno, o que empresas, né, de proteção de cultivos como a Syngenta têm trazido para o mercado, né, neste sentido de contribuir para um aumento de produtividade? Alguma ferramenta realmente nova para esses produtores? O que vocês estão vendo nesse sentido, neste momento de pesquisas e inovações? Não, excelente pergunta, né? A Syngenta, como empresa, né, como líder de mercado, ela está sempre disposta e o nosso DNA é trazer inovação. O nosso DNA é trazer cada vez mais ferramentas inovadoras. E nesse sentido, aqui na empresa de proteção de cultivos, nós estamos trazendo moléculas revolucionárias aí para o manejo de doenças, novos fungicidas. E dentre eles, esse ano a gente vai trazer a maior inovação dos últimos anos aí para o mercado brasileiro, que é o Adepidim. A gente chama o adepidinho os produtos da família Miramis, que vai ser a base de uma família de fungicidas composta por vários produtos e que vai ajudar muito o produtor no manejo de doenças, como o Carregal falou, especialmente as manchas foliares, e em mais de 30 cultivos. Isso aí vai trazer tranquilidade e segurança para o produtor e vai auxiliar ele na obtenção de máximas produtividades, uma maior rentabilidade devido ao melhor controle de doenças. Então, a Syngenta está sempre trabalhando em prol da inovação e está trazendo uma grande molécula que é o Adepidim, os produtos da família Mirables. Ana Bruno, que a gente vê aí bem diverso, né? Essa sequência de produtos que trazem, claro, mais segurança para o produtor rural também, sabendo que o investimento dele vai retornar em mais produtividade. Deixa eu perguntar de novo aqui para o Carregal, na sua visão, né? Quais culturas exigem um maior cuidado, né? O Bruno estava falando aí de vários produtos para várias culturas. As hortaliças, leguminosas, as frutas, são mais sensíveis do que os grãos, né? E quais fatores são fundamentais aí para um bom manejo dentro da porteira? Bom, na verdade, todas as culturas exigem cuidados desde o início da sua implantação até a colheita, porque essas perdas elas vão variar bastante em função da doença e também da cultura-alvo. Imaginem que, por exemplo, uma hortaliça, que o agricultor ele comercializa a folha ou ele comercializa um fruto. Se essa folha ela chega manchada no supermercado ou o fruto também danificado, com toda certeza, a dona de casa não vai ter interesse em adquirir e consumir esse tipo de produto. Num caso desse, a perda chega a ser 100%. Agora, nós temos também, no caso de culturas como os cereais, vamos pensar principalmente na soja, que hoje é a mola mestre do país, né, a nossa principal commodity. Se a gente analisar, a gente teve a ferrugem há talvez 15, 20 anos atrás, causando prejuízo de até 80%, mas que hoje a gente consegue trabalhar de uma outra forma, né? Nós temos muito conhecimento que foi gerado nesse ponto. Hoje nós temos as manchas foliares crescendo cada vez mais em importância, não só na soja, né? Nós podemos falar da soja, podemos falar do milho, do algodão. Nós temos doenças que são endêmicas no país inteiro, como a mancha parda, o crestamento de cercóspora, a mancha-alvo, que vem crescendo muito, e essas são doenças que causam prejuízos aí de 20% até 30% na ausência de medidas de controle.
Quando eu vou para a cultura do milho, eu tenho uma doença chamada mancha branca, que os prejuízos podem chegar até 60%, caso a gente não trabalhe com estratégias importantes, inclusive o controle químico. Agora, Bruno, quanto tempo, né, leva para que esse produto chegue ao mercado, né? Eu também queria que você ressaltasse a questão das diferenças desses lançamentos, né, que você já citou, mencionou. É uma excelente pergunta. E é por isso que a gente fica tão entusiasmado de estar aqui conversando com vocês, falando com produtores de todo o Brasil, porque não é fácil desenvolver um novo produto. Em média, as empresas levam 10 anos, a partir do descobrimento de uma molécula, até trazer ela realmente comercialmente para o produtor. Esses 10 anos, a gente exige um investimento muito grande em termos de pessoas, de recursos financeiros das companhias. E a Syngenta, durante 10 anos, ela desenvolveu a Depidin de uma forma diferente. Normalmente, as empresas testam várias moléculas e escolhem aquela que melhor se sobressai em relação às outras no controle de doenças. Mas a Depidin a gente fez o caminho inverso. E aí respondendo a segunda parte da sua pergunta, quais são os benefícios? A gente buscou o que o produtor precisava no manejo de doenças. É um produto de autocontrole, principalmente para as manchas foliares em mais de 30 cultivos. O produtor queria um fungicida que desse um residual. O produtor precisa disso. É muito difícil ficar aplicando com intervalos muito curtos, exige uma operação de máquinas muito grande, então o Adepidin traz um residual, protege a planta por mais tempo, isso é muito bom para o produtor rural, porque ele consegue ter mais tranquilidade para o manejo fitossanitário. Então, poder de controle residual. Mas a gente também queria um produto que controlasse doenças em vários cultivos, para que ele pudesse usar não só na soja, mas na soja, no milho, no algodão, no café, no HF, tomate, batata, melão, melancia, no trigo, na cevada. Então, isso que eu estou falando, mais de 30 cultivos. E aí a gente conseguiu desenvolver uma molécula que tem 3 partes que se complementam. É como se a gente fizesse 3 moléculas e unificassem elas em uma só. Então, a Depidin é uma molécula 3 em 1, que a gente escolheu o que precisava e aí foi lá criando a molécula, colocando a parte química para endereçar tudo isso. Um altíssimo poder de controle em manchas, um amplo espectro de ação para vários patógenos, em vários cultivos, e com grande poder residual. Esse é o diferencial dessa família Miravis, das famílias dos produtos Adepidin, que são 10 anos de desenvolvimento pelo caminho inverso. A gente desenhou uma molécula que precisava para atender tudo aquilo que o produtor necessita. E com certeza a gente vai ajudar na produtividade. A nossa causa é sempre buscar o melhor para o produtor, para que ele consiga produzir mais, trazer mais alimento para a mesa, ter uma rentabilidade melhor na agricultura. É isso que a gente busca e os produtos da família Miravis com certeza vão entregar. Tá aí, Bruno, e vendo você falar, né, dessa diversidade grande que a gente tem de produtos para que a gente tenha cada vez mais produtividade dentro da porteira. E quantos anos se leva para uma pesquisa, né? A gente tem dado notícia aqui no Agromanhã do Senado discutindo a lei de pesticidas, né? A gente sempre vem falando a respeito desse assunto, os avanços que a gente está tendo disso no Congresso Nacional. E aí eu queria, antes da gente perguntar mais uma questão para o Carregal, saber de você, né, essa expectativa que vocês têm como indústria, né, que trabalha tanto na produção de cultivos, para que a gente avance questões como essa no Congresso Nacional, tendo em vista que, assim, cada produto, ele passa ali por órgãos fiscalizadores muito eficientes antes de chegar ao mercado, né, também. Vocês têm boas expectativas a respeito disso para os próximos anos? Com certeza. Eu acho que os órgãos competentes eles têm a competência necessária, eles são muito eficientes nesse processo, mas, claro, a eficiência para todo e qualquer negócio no Brasil é muito importante. Então, quanto antes a gente conseguir mostrar os benefícios disso para o produtor, que o produtor tem essas ferramentas nas suas mãos, com um processo mais rápido, por exemplo, com certeza todo mundo tem a ganhar. Mas óbvio que os órgãos estão aí exatamente para fazer essa regulação, eles têm toda uma legislação que a gente deve seguir. O produtor precisa, claro, sempre de novos produtos, buscando maior produtividade. Esse é o nosso desafio como empresa e com certeza também é o que os órgãos competentes estão olhando e buscando fazer. Agora, Luiz Henrique, na visão, né, sua, qual o papel da pesquisa durante o desenvolvimento desses novos produtos? Além disso, como chega com a chegada, né, dessas novas moléculas, como elas podem ajudar o produtor brasileiro na obtenção de maiores produtividades? Nós estamos sempre com o desafio de produzir mais em uma área cada vez menor, fora a questão climática, que cada vez é um desafio para o produtor.
com toda certeza, a pesquisa é a base do conhecimento, né? A gente precisa de fazer pesquisa para gerar o conhecimento, e não só em relação ao controle químico, mas todas as estratégias de controle, né, como a semeadura, rotação de culturas, adubação equilibrada, tudo isso é importante no manejo e vem de fruto do desenvolvimento da pesquisa. No caso específico de novas moléculas, elas são fundamentais e normalmente a gente testa esses produtos antes dele chegar ao consumidor final, ao agricultor no campo, em torno aí de 5, às vezes até 6 anos antes. E a gente consegue, através dessa pesquisa, os alvos que aquele produto funciona melhor, quais são as estratégias que a gente pode recomendar esse produto dentro de um processo de mitigar casos de resistência. Então, a pesquisa, ela auxilia muito. Agora, as novas moléculas, elas são fundamentais, porque à medida que a gente vai utilizando os fungicidas, né, ou qualquer outro tipo de produto, a gente acaba fazendo uma seleção que é uma coisa natural, faz parte do processo de evolução de qualquer ser vivo. A gente acaba selecionando indivíduos nas populações dos fungos que são resistentes a esses defensivos. E isso é normal, é um processo natural, não tem como a gente evitar. O que a gente pode fazer é minimizar, a gente pode mitigar esse risco, trazendo sempre novas moléculas, produtos que são mais eficientes. E um ponto, acho que também é muito importante, é que existe na verdade, né, uma evolução muito grande nesses produtos. Hoje eles são muito mais seguros, ambientalmente falando. A gente consegue desenvolver a duras penas, né? O Bruno já falou isso, do tempo e o investimento que é feito para conseguir uma nova molécula, mas elas são muito mais seguras e muitas das vezes a gente consegue bons produtos com amplo espectro de ação, que não serve só para uma doença ou só uma cultura. Tá Perfeito. certo. Realmente é muito interessante você pontuar isso, né? Porque a gente está vivendo um momento dessa questão do clima e também nós estamos numa questão maior ainda, que é a segurança alimentar. E o Brasil está realmente nesta toada cada vez mais, ganhando destaque internacional quanto a isso, né? Até mesmo a OMC falou recentemente, pontuou numa conferência internacional que o Brasil, se parar de produzir, né? Se o Brasil frear o seu crescimento na produção agrícola, o mundo corre risco de ter problema na insegurança alimentar, já agravada aí pela questão da guerra lá no leste europeu. Então, muito interessante a gente pontuar a questão da ciência em pró da produção agrícola no país, né, Li? É isso mesmo. Carregal, Bruno, muito obrigada pela participação aqui no Agromanhã. Um excelente dia para vocês e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Aí, obrigada.